Olá, turma, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa disciplina de Medicina Legal. Eu espero que nós tenhamos um excelente semestre juntos e que vocês gostem da disciplina. No geral, é uma disciplina bastante esperada pelos alunos, tem bastante temática interessante e eu tenho certeza que todo mundo vai curtir de uma forma ou de outra, né? Obviamente, nós gostaríamos de estar fazendo essas aulas como de costume, né, presenciais, mas em razão da situação atual em que nós nos encontramos, esse é o nosso espaço, é a forma como nós temos de nos comunicar, tá certo? Então espero que vocês curtam, que vocês gostem e que, sobretudo, vocês se sintam à vontade no decorrer das aulas, certo? Então, esse semestre, com relação ao que foi feito ano passado, a gente espera que seja um semestre bastante tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo que o primeiro, que, enfim, nós tomamos aquele susto, não é verdade? De ter que, de uma hora para outra, transformar nossas aulas em ensino remoto. Então, isso nos pegou de surpresa, né? Tivemos que aprender a utilizar as tecnologias, tudo isso. Mas agora, creio que, apesar de ainda haver muito que aprender, a gente consegue dominar um pouco melhor essas tecnologias e espero que elas funcionem bem esse semestre. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, por favor, não hesitem em entrar em contato, em conversar, né, para que a gente possa encontrar juntos uma solução. Ok? Então, hoje, a minha ideia é apresentar para vocês a disciplina, explicar de que maneira nós vamos trabalhar e, desde logo, trabalhar alguns conceitos juntos, tá bom? O conceito de medicina legal e essas ideias iniciais para que vocês saiam dessa aula sabendo exatamente o que vocês vão encontrar nessa disciplina. Combinado? Então, vamos lá. Ó, primeiramente eu trouxe aqui a nossa ementa, tá bom? Então é uma ementa relativamente enxuta, mas no conteúdo programático a gente destrincha ela um pouquinho melhor e tenta trazer os assuntos de forma um pouco mais detalhada, ok? Então, na ementa são contemplados os assuntos identificação e identidade, certo? Então, através das ferramentas da medicina legal, promover a identificação de pessoas, certo? Para a determinação da sua identidade, perícias e peritos. Então, basicamente, quem desempenha o papel dentro da medicina legal é o perito, né, o médico perito, e existem também, a gente vai ver outros tipos de perito, e aí, nesse momento da disciplina, nós vamos trabalhar com esses temas. Logo em seguida, nós falamos de documentos oficiais, voltados para o exercício da medicina legal. Então, nós sabemos que a medicina legal, vocês vão ver que ela é uma importante ferramenta para a justiça e que, para que ela seja válida e as suas atividades venham a atingir o objetivo da proposta, que é auxiliar nas questões relativas à justiça, é necessário que se observem algumas formalidades, né, no que se refere aos documentos oficiais. E aí nós temos na ementa também a questão da psicologia e psicopatologia forense, ver a diferença entre esses dois termos e de que maneira eles vão aparecer nas questões de perícia médico-legal, e deontologia médica, certo? Que seria mais voltada para aquela, seria uma parte mais voltada para as questões de ética que o perito médico legal, né, ele deve observar, ok? O objetivo da disciplina, então, como vocês vão bem perceber lá no nosso plano de ensino, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês alguns elementos do plano de ensino, é que vocês saiam da disciplina compreendendo os principais conceitos de medicina legal, tá? Então não venham com a expectativa errada, achando que vocês vão sair habilitados para ser médicos peritos ou entendendo tudo. Não, não é essa a ideia. A ideia é que vocês entendam os conceitos-chave que vão auxiliar a aplicação da medicina legal pelos profissionais de direito, seja no âmbito civil, penal, do processo penal, processo civil, trabalhista, previdenciário. Tá? Então a gente vai, ao longo das aulas, tentar trazer de que maneira a medicina legal ela vai
ter efeitos em cada área do direito, certo? Então, fornecendo subsídios basilares para que vocês tenham conhecimentos para fazer a análise das provas em geral e também dos exames de corpo de delito. Porque nós vamos perceber ao longo da disciplina que um dos principais objetivos da medicina legal é fornecer provas, provas que vão subsidiar decisões na esfera jurídica. Então, o objetivo é que vocês saiam então da disciplina com o conhecimento adequado para gerenciar esse tipo de informação, certo? E aí o programa então, como a gente vai abordar esses temas, então falar primeiro do conceito, o histórico da medicina legal, a importância, a aplicação prática da disciplina, de que forma que ela vai se dar, algumas noções da legislação administrativa, penal, processual penal, constitucional, trabalhista e previdenciária, no que se refere a questões especificamente voltadas para a medicina legal, tá bom? A aplicação, então, na esfera penal, na esfera trabalhista, previdenciária e civil, principalmente, certo? E aí, os conceitos, no que se refere agora aos conceitos de perícia, né, perícia médico-legal, a realização da perícia, o conceito de corpo de delito, o que é falsa perícia, perícia contraditória, perícia complementar, fiscalização de perícia, quem faz. Então, todas essas questões a gente vai abordar na disciplina, certo? Na parte de documentos médico-legais, então, vão surgir aí os conceitos de cada tipo de documento, certo? Os tipos de documento, requisitos para que esses documentos sejam válidos, a questão dos exames de corpo de delito, que compõem uma grande parte das atividades voltadas à perícia médica, quesitos oficiais, a formulação de quesitos, que são nada mais do que perguntas a serem respondidas pelo perito, certo? Então, o juiz está lá com um caso, o mais clássico aqui, de homicídio lá na mesa dele, ele precisa, então, que a perícia responda algumas perguntas. Que perguntas clássicas são essas, né? Se está efetivamente morto, se ocorreu a morte, a que horas se estima essa morte, qual foi a causa da morte, qual foi o tipo de ferida produzida, se há ferida, se foram elementos físico-químicos, se foram elementos mecânicos, enfim, uma série de perguntas que vão auxiliar a elucidação daquele homicídio, certo? Então, bem tranquilo nessa parte. Então, a gente vai ver de que forma isso é feito dentro do conceito dos documentos médico-legais. E aí, para verificação, né, dei o exemplo aqui do homicídio, mas isso vale também para lesões corporais, verificação de embriaguez, conjunção carnal, ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, e também exames necroscópicos, ok? Não coube tudo aqui, mas o resto do programa, então. Aspectos básicos da psicologia e psicopatologia forense. Então, nós temos, na verdade, uma disciplina optativa, se eu não estou enganada, não sei se é optativa ou obrigatória, sobre psicologia legal, né? Então, a gente não vai estudar muito aprofundadamente esse assunto, mas a gente vai trazer os principais conceitos, os principais aspectos que distinguem, né, especialmente para fazer essa distinção de psicologia forense e de psicopatologia forense. Então, são coisas diferentes. Que mais? Deontologia médica, que são as questões dos valores que esses profissionais que trabalham com perícia médico-legal devem observar, né? A questão ética, e principalmente a gente vai trabalhar o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, trazer os aspectos relativos às perícias, né, aos médicos peritos. E aí, os dois últimos assuntos são aqueles mais esperados, né, pelos estudantes, que são traumatologia forense e tanatologia forense. Então, traumatologia forense vai estudar as energias causadoras de um dano, certo? Isso implica dizer o quê? O que é a traumatologia? Então, nós vamos estudar aí os aspectos dos ferimentos, né, nos crimes de lesão corporal, nos crimes de homicídio, na investigação
de possíveis indenizações, por exemplo, por um dano físico que a pessoa tenha sofrido, na esfera civil, na esfera do direito do trabalho também, né? Então, a pessoa sofre um acidente de trabalho, é um médico perito que vai verificar qual é a extensão dos danos que foram ocasionados a essa pessoa, certo? Então, isso se estuda tudo aí na traumatologia forense. E a tanatologia forense seria o estudo sobre a causa e efeito das mortes violentas, né, principalmente, e laudo necroscópico. Então, enquanto a traumatologia ela vai enfocar nas questões de indivíduo vivo, né, a tanatologia ela vai focar nas pessoas mortas, né, quando houver a morte. Então, nós vamos estudar aí o que causa a morte, certo? E quais os efeitos da morte no corpo dos indivíduos. Então, os fenômenos putrefativos, as características que são típicas de mortes causadas por determinadas circunstâncias, a gente vai também conseguir trazer isso de uma forma, claro que, como eu falei para vocês, ninguém vai sair especialista, expert, mas nós vamos tentar fazer de uma forma que vocês tenham uma visão geral desse assunto e consigam fazer pelo menos as distinções mais básicas, ok? Ok. Então, procedimentos, ok? Esse semestre, aulas gravadas, né? Já expliquei aos meus alunos, para mim é bastante complicado fazer as aulas ao vivo, né? Eu não consigo, tenho criança pequena em casa, tem que ser a hora que dá, né? Então é bastante complicado. Mas tem a vantagem, a aula gravada, de que você tem 2 dias para assistir, né? Então, se você não puder assistir naquela hora ou teve algum problema de conexão, a aula vai ficar lá para você assistir quando você puder. E depois, quando quiser estudar para as provas, certo? Você pode voltar lá nos vídeos e assistir novamente sem problema nenhum, tá bom? Então, como é que nós fazemos isso? A aula gravada, mais os estudos dirigidos, então eu faço a aula e aí complementarmente faço o estudo dirigido com alguma questão que eventualmente não tenha sido abordada, a pesquisa de um conteúdo complementar, né, o que foi dito, ou mesmo a resolução de perguntas relacionadas ao conteúdo que foi falado, a indicação de algum texto para leitura e aí para responder algumas questões. Então eu vou sempre tentar variar aí a metodologia para que a gente não tenha aulas muito cansativas, para que a gente consiga fazer isso, tornar isso um pouco mais dinâmico, certo? E aí, nós temos aqui o cronograma, tem as nossas datas aí de encontro, dos nossos 17 encontros, nossos 17 sábados, certo? Em que vocês vão observar meio que já determinado aí qual vai ser o assunto que vai ser trabalhado em cada uma dessas aulas. Não é assim, claro, uma camisa de força, às vezes a programação acaba saindo do previsto, porque de repente a gente vê a necessidade de enfocar mais num outro assunto, ao invés do que está feito aqui inicialmente, tá? Mas normalmente essa estrutura aí dá certo e a gente consegue levar ela até o final. Vocês vão ver que uma das atividades é uma palestra com um profissional da área, né? Eu sempre tento, na verdade, a tradição dessa disciplina é levar os alunos até o IML, até o IMOL, né? Para fazer uma visita técnica. Então, o pessoal do IMOL é bastante gente boa, eles recebem, mostram as dependências do IMOL. Então, não sei como é que a gente vai fazer esse ano, mas de repente a gente consegue aí o contato para fazer mesmo essa visita virtual, eu pensei, mas vai depender do que a gente vai conseguir nesse momento de pandemia, tá? Então, a gente vou, na verdade, tentar fazer essa visita virtual ou uma entrevista, uma conversa, uma palestra com algum profissional da área, que trabalhe especificamente com perícia médico-legal. Eu acho que esse contato é essencial para quem está fazendo essa disciplina. Assim, quem já foi meu aluno sabe que eu sempre gosto de fazer algo assim com quem trabalha um pouco mais na prática, para trazer esse viés para vocês, ok? Então, aqui estão as nossas datas, se vocês observarem aí em cor de rosa, também estão as datas de prova, certo? Elas já aparecem aí, apesar de que eu
deixo elas arrumadinhas para vocês aqui num outro slide, tá? Mas as nossas datas de avaliação já estão aí. Lembrando que, tá? Nas aulas teóricas, vocês podem assistir, enfim, vocês têm 2 dias para assistir, mas os dias de prova, gente, se programem para estar disponíveis no horário de aula, porque a prova vai ser feita durante o horário de aula, ou seja, das 9h25 até as 11h25. Combinado? Vamos lá. Então, quais são os recursos que nós vamos utilizar? Google Classroom, onde serão postadas todas as informações relativas à disciplina, tá? Então, vocês já devem ter recebido via Syscad a chave para entrada nessa sala do Classroom. O Google Forms, ele vai ser utilizado para os estudos dirigidos e para a resolução das atividades. Lembrando que toda aula tem um Google Forms, tem um Forms, tem um formulário para responder, tá bom? Então, em todas as aulas vocês vão usar o Google Classroom e vão usar o Google Forms. O Google Meet, eventualmente, né, pensando nessa atividade da visita virtual ou então da palestra, nós vamos utilizar o Google Meet para essa finalidade, tá bom? Daí eu não costumo fazer gravado. Quando eu chamo o palestrante, eu faço no Google Meet, porque daí vocês podem fazer perguntas, a pessoa só vai estar ali um dia, não é como eu que estou disponível o semestre inteiro, né? Vocês perguntam a hora que vocês quiserem, a hora que vocês precisarem, vocês podem tirar a dúvida, tanto no nosso chat, no nosso grupo de WhatsApp da disciplina, quanto no Classroom, tá bom? E tem gente que pergunta também lá no YouTube, onde eu posto os vídeos. Não tem problema, tá? Eu vou estar olhando sempre essas 3, eu sempre sou notificada a respeito desses espaços. Vocês mandam a pergunta de vocês que eu vou respondendo conforme der, né? Então, nós temos então, tá? Google Classroom, Forms, Meet e YouTube, onde eu vou postar as aulas gravadas para vocês. Então, é isso. Avaliação, né? Então, P1 e P2, nós temos avaliação escrita individual, tá? Eventualmente, eu posso aplicar algum trabalho com pontuação extra, mas eu não sei se vai rolar esse semestre, para ser bem honesta, porque quando a gente está assim no virtual, ai, gente, dá uma complicação, é difícil, você vai, professora não pontuou, sumiu meu trabalho, eu mandei, dá muita confusão. Então, eu tô repensando aqui, mas de repente a gente pode fazer, tá bom? Aí nós temos também, aqui as datas, novamente coloquei aqui, da P1, da P2 e da PS. P1, 10 de outubro, P2, 5 de dezembro e PS no sábado seguinte, que seria 12 de dezembro, tá? Lembrando que se alguém tiver algum problema com data, por favor, avise que nós tentaremos entrar num acordo. Outra coisa, não sei se tem algum aluno aí da modalidade livre, de vagas livres. Se houver, né, o plano de ensino que está no Syscad, que é basicamente o que eu apresentei aqui, é o seu roteiro de estudos. Então, você pega aqueles assuntos que estão lá no conteúdo programático, destrincha de estudar aquilo e venha fazer a prova, tá bom? Claro que eu sempre recomendo que assista, né? A vantagem de quem está livre não é obrigado, não vai ser cobrado da frequência, mas se quiser assistir às aulas, estão aí à disposição, ok? Essa então é a nossa bibliografia, que está recomendada pelo plano de ensino da disciplina, certo? Lembrando sempre que eu não costumo cobrar um livro específico, então o livro que vocês tiverem, vocês podem estudar, não tem problema nenhum com relação a isso. Não vou dizer para ninguém estudar por Y, X ou Z, tá bom? Então, vocês escolham um livro, vão lá na minha biblioteca, tem algumas opções lá, então fiquem bastante à vontade. E aí, eventualmente, eu também vou colocar algum texto, material de apoio aí para vocês estudarem. Além dos slides que vão estar sempre disponíveis, serão sempre disponibilizados lá no Google Classroom. Beleza? Beleza. Vamos lá então, gente. Para a gente começar a falar de medicina legal, é interessante a gente buscar uma definição da medicina legal. O que é a medicina legal e para que serve a medicina legal? Vamos lá. Então, primeiramente, o que é a medicina, só a medicina tradicional?
é aquela atividade humana que objetiva a cura, né? E que busca a arte de curar, né? Conforme Hipócrates, que é considerado aí o pai da medicina. Então, a medicina, ela se desmembrou ao decorrer dos tempos de uma outra noção, que é a noção de higiene, né? Que é a arte de prevenir ou de manter a saúde. Então, a medicina, ela vem nesse sentido de curar enfermidades e de manter a saúde das pessoas, certo? Então, a medicina legal, ela vai ter um sentido um pouco diferente, porque o exercício da medicina legal, vocês vão ver que não é exatamente buscar a cura ou prevenção de doenças, tá? Então, a gente vai já perceber como é que isso vai funcionar na nossa disciplina. E aí nós temos várias definições, aí a gente traz para vocês essas definições que são um pouco mais antigas de medicina legal, né? Ambroise Paré, vocês vão ver que esses doutrinadores, eles são os mais antigos e que eles vão dizer, né, trazer diferentes conceituações para a medicina legal, mas que basicamente elas vão dizer a mesma coisa, certo? Então o Paré vai dizer o seguinte, ó, é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais. Tá? Então, eu tenho um problema judicial e eu preciso de conhecimento médico para resolver esse problema judicial. A aplicação desse conhecimento médico aos problemas judiciais, então, vai constituir a atividade da medicina legal. E aí nós temos também a ideia de que é a ciência da medicina aplicada aos fins da ciência do direito, certo? Então, eu tenho aí o exercício de todo aquele conhecimento médico para as atividades jurídicas. E aí vocês vão encontrar aqui também, olha, é a arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça, né? Ou então, é o estudo do homem são ou doente, vivo ou morto, somente naquilo que possa formar assunto de questões forenses. Faltou um S aí, que pecado mortal. Vamos consertar. O que mais? É a disciplina que utiliza a totalidade das ciências médicas para dar resposta às questões jurídicas. Então, basicamente, cada um fala de um jeito uma mesma coisa, ó. Vejam só. É a aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Aqui você tem um outro aspecto, que não é só a resolução de casos concretos, mas a de elaboração de políticas públicas, a elaboração de leis. Se elas envolvem questões médicas, é necessário que esses conhecimentos médicos sejam trazidos de maneira apropriada, ok? De maneira tranquila, de maneira correta, né? Por quem detém realmente esse conhecimento, que é o médico perito, ok? É a contribuição da medicina e da tecnologia e ciências afins às questões do direito, na elaboração de leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Então, aqui vocês veem uma definição um pouco mais completa, né? Que vai dizer que esse conhecimento vindo da medicina, ele vai ajudar nas questões do direito, né? Aí fala em sentido genérico, e aí começa a detalhar na elaboração de leis, na administração da justiça e na consolidação da doutrina. O que ele quer dizer com consolidação da doutrina? Então, lembrem que no direito, nas fontes do direito, melhor dizendo, nós temos diversos entendimentos acerca de um determinado assunto. E existem questões atinentes ao direito, para elaboração de leis ou para verificação em caso concreto, em que é necessário conhecimento médico. E o jurista, ele não é formado em medicina, ele não tem esse conhecimento. Então, ele tem que recorrer a quem? Ele precisa recorrer ao médico perito, ok? Então, se a gente puder detalhar como que a medicina legal vai ser utilizada no direito, elaboração de leis, administração da justiça e consolidação na doutrina, que é como os autores vão discutir a aplicação daquele conhecimento médico, certo?
Então, só para dar para vocês um exemplo de como isso acontece na prática, uma coisa que, né, é discutida ad eterno, aí, o início da vida, né, para verificação de questões relacionadas, por exemplo, ao aborto. Né? Então, a gente tem várias correntes que vão dizer que a vida começa, né, na concepção, começa na nidação, começa a partir do 3º mês, começa a partir do 6º mês. Vocês têm diversas correntes. Existem diversas correntes. E aí toda essa discussão ela é utilizada para elaborar leis, para resolver casos concretos e para afinar o entendimento da literatura, né, que a gente chama do direito de doutrina, tá? Então tudo isso vai ser importante, vai ser relevante nós distinguirmos para a nossa disciplina, certo? E aí, mais alguns conceitos que tratam de que a medicina legal é uma especialidade que, utilizando-se de conhecimentos técnicos e científicos das ciências que subsidiam a medicina, tais como a biologia, física, química, presta esclarecimentos à atuação da justiça. Esse também parece assim abranger um pouco mais, mas a atuação da justiça sempre vai remeter à resolução de casos concretos, né? Que mais? É o conjunto de conceitos médicos destinados a servir o direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e na execução dos dispositivos legais. Legal, né? Então, mais ou menos isso. E aí, gente, em suma, vocês devem ter percebido que o conceito de medicina legal, então, ele acaba sendo uma junção, né, de duas áreas de conhecimento. Uma área seria as ciências médicas e outra as ciências jurídicas. E a medicina legal, então, faz a interseção entre essas duas áreas para fornecer ao direito os subsídios necessários que sejam observados vindos das ciências médicas, certo? E aí, pensando aí numa definição diante de tudo isso, né? A medicina legal é uma especialidade médica e jurídica que utiliza conhecimentos técnicos científicos da medicina para os esclarecimentos de interesses da justiça. Seu praticante é chamado de médico legista ou simplesmente de legista, ok? Vocês vão encontrar também na literatura e também em outros países diversas formas de chamar a medicina legal, ok? Então nós temos aí uma sinonímia em que aparece essa expressão como, por exemplo, medicina legal forense, né? Questões médico-legais, medicina judiciária ou dos tribunais, medicina política, jurisprudência médica, antropologia forense, né? A gente vai ver que em alguns momentos, né, dependendo do autor, essas expressões vão aparecendo como sinônimo de medicina legal e em outros momentos vão aparecer como parte da medicina legal, como por exemplo a jurisprudência médica, tá? Então a gente vai verificar que essa jurisprudência médica ela está muito relacionada à forma como os juízes decidem os casos em que é necessário verificar o conhecimento vindo da área médica, como os juízes decidem. E a antropologia forense está bastante relacionada àquela questão de identificação, e dentro do que nós entendemos e trabalhamos hoje na medicina legal, isso é parte da medicina legal e não um sinônimo dela, ok? Relações e subsídios da medicina legal. Vamos lá. Então, nós temos aí diversas inter-relações de áreas do direito com a medicina legal, né? E também de outras áreas do conhecimento. Então, nós temos aí a medicina legal servindo de subsídios para direito civil, direito penal, processo penal, processo civil, direito trabalhista, direito previdenciário, direito constitucional, etc. Tá? Então, nós temos também conhecimentos para chegar às informações da medicina legal. Conhecimentos que advêm da física, da biologia, da matemática,
certo? Então, é uma área de conhecimento muito interdisciplinar. Ela precisa de outras áreas para a gente conseguir ter minimamente uma visão acerca do que vai ser discutido aqui, ok? Então, outras partes da medicina que também vão ser aplicadas aqui, ó, medicina geral, medicina do trabalho, medicina do tráfego, toxicologia, psiquiatria, psicologia forense também vão estar relacionadas, além de criminalística e papiloscopia, que a gente vai estudar lá na parte de identificação dentro da antropologia legal também. Certo? Vamos lá. Apenas para que vocês já possam ir se familiarizando com alguns termos, eu trouxe alguns aqui para a gente destacar e pensar, já ir se familiarizando com o que nós vamos ver, tá? Aqui nessa parte de antropologia forense, como eu já destaquei, nós vamos verificar a questão da identidade e identificação, tá? Então, nós vamos fazer essa distinção entre identidade e identificação como duas questões distintas dentro da medicina legal, certo? Sendo essa identificação médico-legal determinada por vários métodos, processos e técnicas de estudo dos seguintes caracteres. Então, é levado em consideração a idade, sexo, raça, altura, peso, sinais individuais, sinais profissionais, dentes, tatuagens, né, características intrínsecas de cada pessoa. Então, tudo isso vai ser utilizado para fazer a identificação judiciária, né, que vai ser feita, então, através das diversas ferramentas que nós vamos encontrar dentro da medicina legal para essa finalidade, certo? Traumatologia forense, como eu já destaquei para vocês no início, estuda as lesões corporais, né, queimaduras, sevícias, marcas que denotem, né, infanticídio, asfixias, sob o ponto de vista jurídico e das energias causadoras do dano. Então, vai estudar as lesões, certo? Não necessariamente havendo aí a morte do indivíduo, tá bom? Mas sim nos indivíduos vivos. Sexologia forense, tá? Vai ser aquela área da medicina legal que vai estudar os aspectos anormais da sexualidade, certo? Então, o cometimento de crimes sexuais, eles são estudados através da sexologia, estudo do matrimônio, né, das condições do casamento, e aí a gente vai ver que, inclusive, vai ter muita coisa, assim, de herança, de como o direito foi formado nessa área, né? Então, até algumas questões que vêm sendo superadas, né? Como, por exemplo, essa questão do estudo de matrimônio. Hoje em dia não se fala mais nessa, né, juridicamente já não é relevante saber se a noiva era virgem ou se não era, certo? Mas em algum momento da história foi, então isso era estudado através da sexologia forense, a determinação de estado gravídico, de abortamento, né? Essa coisa da imunologia, o atentado, o estudo do atentado contra os costumes, contaminação venérea, então tudo que tem a ver com a sexualidade, sempre que houver questões jurídicas envolvidas. São estudadas, então, essas questões através da sexologia forense. Tanatologia forense, também já adiantei para vocês, estuda os aspectos médico-legais da morte, os fenômenos cadavéricos, né, o que acontece com o corpo quando ocorre a morte, né, quais são os fenômenos que vão transformar aquele corpo. A questão das autópsias, embalsamento, direitos sobre o cadáver, tá? Então, tudo isso nós vamos estudar nessa parte de tanatologia. Então, assim, muitos alunos perguntam, ai, professora, a gente vai ficar vendo, né, aquelas fotos feias de morto, de ferida. Tá? Infelizmente, isso faz parte da nossa disciplina, em especial lá para o final, que é onde estão o núcleo onde isso acontece. Aqui é traumatologia e tanatologia forense. E aí, obviamente, na visita ao IMOL, vez ou outra tem lá, né,
a possibilidade ou a oportunidade de vocês assistirem ao exame cadavérico. Então, a primeira vez que eu levei os alunos, meus alunos de Corumbá, levei até o IMOL, infelizmente não tinha, né, não tinha corpo, então eles não viram, mas a segunda turma que veio já conseguiu ver. Então assistiram lá ao vivo e a cores o exame necroscópico, né, com um corpo que estava lá no IML, vítima de morte violenta, tá? Então a gente vai ter, sim, oportunidade de ver algo nesse sentido. Não sei como eu vou fazer, né? Se eu vou fazer essa visita virtual ou se através de uma palestra para que as pessoas, os profissionais possam falar, né, acerca da sua experiência e vocês terem um pouco mais de contato nesse sentido, tá bom? É uma pena que a gente não possa fazer essa visita presencial, porque é sempre muito enriquecedora para os alunos. Ok, o que mais? Toxicologia forense, né, estudo dos venenos. A gente vai ver o conceito de veneno, o que é o veneno para o direito penal, o que é o envenenamento para o direito penal. É só o veneno de rato que a gente usa para matar aquela pessoa que a gente não gosta? Não, não é só isso, né? Então, várias questões entram aí no conceito de veneno. Intoxicações, abuso de drogas, etc. O que mais? Psicologia forense. Então, se eu não me engano, estão numa mesma aula psicologia e psicopatologia forense, porque a ideia aqui é demonstrar mais a diferença do que aprofundar efetivamente nesses dois aspectos, já que tem uma disciplina só para isso, uma disciplina optativa na universidade. Então, ó, psicologia forense, lembrando primeiro que a psicologia ela vai lidar com esses processos mentais que orientam a conduta de uma pessoa, tá? Enquanto que a psicologia forense tem o objetivo de avaliar como esses processos influem na conduta dos indivíduos no âmbito judicial. Então, algo que se usa bastante na psicologia forense é, por exemplo, a análise de testemunhos, né? Como saber se a testemunha está mentindo ou se ela está falando a verdade. A vítima, né? Como intuir se a vítima, né, tem a probabilidade maior de estar falando a verdade ou de estar mentindo, né? O próprio acusado. Então, você lida com essas situações. E aí a dica é que na psicologia nós não estamos falando, tá, diretamente de enfermidades psiquiátricas. E é isso que vai diferir basicamente da psicopatologia, né, ou da psiquiatria forense, que vai compreender o estudo das doenças mentais, psicoses, psiconeuroses, personalidades psicopatas, né, dissimulação e etc. E essas questões de psiquiatria forense, diferentemente das questões de psicologia, elas podem trazer como consequência alterações ou implicações no que se refere à imputabilidade penal, né, saber se uma pessoa deve ou não responder por um crime, certo? Devido à sua condição mental no momento que o cometeu, ou na questão de capacidade civil dos indivíduos, se aquela pessoa tem condições de responder pelos próprios atos ou não, tá bom? Então, gente, basicamente essa é a diferenciação entre a psiquiatria e a psicologia forense. No que se refere à criminologia, também, vez ou outra, nós vamos ter que entrar nessa seara para fazer o estudo do crime enquanto fenômeno, do criminoso e da vítima, certo? Então, a gente vai, eventualmente, tratar alguns conceitos nesse sentido. Uma coisa que vocês podem ouvir também por aí é a infortunística. Não se assustem com o nome. Infortunística, lembrem-se de infortúnio. Tá? Então, a infortunística ela vai estudar os aspectos atinentes aos acidentes de trabalho, às doenças ocupacionais e afins. Então, vocês pensam, a pessoa sofreu um infortúnio, teve ali um acidente de trabalho e isso vai trazer repercussões para a seara jurídica, seja na questão trabalhista, questão penal, civil, né? Isso pode ter consequências em todos esses sentidos, sim, tá? Vamos ver isso com bastante calma, ó.
Jurisprudência médica, que eu comentei com vocês mais no início, tá? São as decisões dos tribunais relativas à medicina e ao exercício profissional, portanto, de interesse específico da ciência médica e particularmente de uma classe. Um exemplo é a questão de erro médico, né? Como que o judiciário tem decidido acerca de erro médico em alguma situação, tá? Então, a gente vai observar essas questões também. O que mais? No que se refere à relação com o direito civil, apenas para dar um panorama geral para vocês, o que a gente vai utilizar conhecimentos das ciências médicas? Investigação de paternidade, né? Exame de DNA hoje em dia é uma prova cabal, né, médica, da área médica, para a determinação da paternidade. Impedimentos matrimoniais, erro essencial, limitadores e modificadores da capacidade civil, né? Então, não sei se vocês já viram a questão de capacidade lá no direito civil, mas vocês vão perceber que muitas das coisas é necessário, às vezes, um perito para determinar se existe capacidade civil ou não, tá? Personalidade civil e direitos do nascituro, certo? Comoriência, lembram da comoriência lá do direito civil? Né? Aquele exemplo clássico horroroso, né, da família inteira que morre num acidente de carro ao mesmo tempo, né? Se for possível determinar quem morreu antes, você tem aí uma inversão, né, uma modificação no fluxo da herança, né? Então, se uma pessoa A morre antes da B, significa que a B se tornou herdeira, né, e passou então a herança, logo que morreu, para os seus sucessores. E se o contrário se for ao contrário, nós temos então uma diferença significativa nessa sucessão. Então, como que isso vai ser determinado? Através de perícia médico-legal, né? Sempre que for possível, tem situações que não é possível, ok? Então, morte, sucessões, sentido genérico. Com relação ao direito penal, lesões corporais, sexualidade criminosa, crime de estupro, enfim, os crimes sexuais, aborto legal, e aborto ilícito, são verificados por aqui também, questões de infanticídio, homicídio, emoção e paixão, a determinação do que é a emoção e do que é a paixão. Se vocês já viram isso lá no direito penal, vocês vão saber do que eu estou falando. Então, como que eu vou determinar isso? E aí vão entrar os aspectos da psicologia e da psicopatologia forense também, estado de embriaguez e etc. Certo? Então, algumas implicações aí no direito penal. No que se refere ao processo civil e processo penal, certo? Nós vamos ter aí a medicina legal fornecendo provas, né, através de exames de corpo de delito em geral e de outros documentos e laudos periciais, né, através das formalidades. Então, nós vamos ter uma aula específica só sobre as formalidades desses documentos médico-legais, certo? E o que mais? E com relação ao direito do trabalho, já comentei, mas apenas aqui sistematizado para vocês, infortunística, né, questões de insalubridade, periculosidade do ambiente de trabalho, doenças ocupacionais e prevenção de acidentes no âmbito do trabalho também, certo? Então, tudo isso é objeto da nossa disciplina de medicina legal e eu espero que vocês aproveitem bastante a nossa disciplina e que seja algo que vai agregar aí nos conhecimentos de vocês, tá certo? Então, gente, um excelente reinício de semestre a todas e a todos. Um grande abraço da Prof. Tchau, tchau!